aqui essa noite na Corrente do Bem. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Gilson. O Dr. Gilson é lá de Araruama, ele é presidente da Associação Médico Espírita de Araruama. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Ele já esteve conosco algumas vezes no Lar Francisco de Assis, e hoje, pela primeira vez aqui virtualmente nesse encontro, e trazendo um tema bem polêmico, né? E que a gente tem muitas dúvidas. Transplante de órgãos na visão espírita. E a gente sempre se questiona muito, né? Como é que fica o espírito durante esse processo do transplante de órgão? A adoção de órgãos, ela é contrária às leis da natureza? Tem mil coisas que a gente pensa. Como é que é aquele processo do desligamento do espírito enquanto está ali no procedimento da retirada dos órgãos? Então, hoje o Dr. Gilson trouxe para a gente esse tema para poder tirar todas as nossas dúvidas. Eu tenho certeza que vai, assim, descortinar aquele véu que a gente tem aqui na frente. E, no final, a gente vai abrir para perguntas. Pode ser, Dr. Gilson? Aí a gente, vocês, durante o bate-papo, vocês vão escrevendo aí no chat, que a equipe de divulgação do lar vai ali anotando as perguntas para depois, no final, a gente passar para ele, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, aproveita hoje para poder tirar, ok? E sempre na Corrente do Bem, a gente faz, no final, aquela magnetização com as almas. Então, pega lá aquele copinho com água, aquela garrafinha, para no final a gente pedir a espiritualidade que aqui está para poder trazer a energia que precisamos, a vibração, o remédio que precisamos para podermos iniciar mais uma semana. Então, vamos agora fazer a nossa prece para começarmos, que aí a gente passa a palavra para o nosso convidado de hoje, para poder começar esse papo. Com certeza, estamos ansiosos para ouvir. Então, vamos à nossa prece. Nessa hora, nós convidamos Maria, nossa mãe querida. E rogamos a tua proteção, a tua guarda, para o encontro de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito o fruto do teu ventre, gerou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, espíritos ainda não equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mestre Jesus, Mãe Maria, nesse momento unimos o nosso coração e intenção a todos aqueles que estão voltados para ti em oração, vibrando pela saúde do nosso planeta, pela paz do nosso planeta. Pedimos que as vibrações da corrente do bem envolvam o nosso país, os nossos governantes, o nosso estado, as nossas cidades, as nossas casas, o nosso interior. Que as vibrações da corrente do bem de hoje alcance aqueles no qual trazemos em nossa mente nesse momento, envolvendo-os com paz, com fortalecimento íntimo, com confiança e fé. Colocamos aqui, em especial, aqueles irmãos vitimizados pelo Covid e que estão em hospitais, em estados graves. Que seus espíritos sejam fortalecidos e encorajados a enfrentar
toda essa enfermidade necessária, sabemos, ao nosso crescimento. O convidado de hoje, o nosso irmão, Dr. Gilson, seja a preciosa ferramenta nas mãos de Francisco de Assis, a trazer-nos o esclarecimento que tanto precisamos, conhecimento quanto a esse assunto ainda tão tímido entre nós. Fique conosco, Mestre Jesus, conduzindo e trabalhando em nossa casa, em nosso interior, durante todo o encontro da noite de hoje. Que assim seja. Doutor Gilson, então agora é contigo, meu amigo. Pode desbloquear seu microfone e nos presentear com a sua palavra. Seja bem-vindo. Olá, boa noite a todos, meus companheiros de caminhada, viajantes aí dessa imortalidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Eu tenho um carinho muito especial pelo Lar Francisco e sempre que posso compareço aí e adoro muito, gosto muito, acho uma casa assim, bem amistosa, bem afetiva. E agradeço, em primeiro lugar, o convite, mas agradeço sempre, gosto de fazer isso aos mentores da casa, porque se a gente está aqui hoje batendo esse papo é porque assim nos foi permitido. Esse tema de hoje, transplante de órgãos, é um tema muito interessante, controverso, e me foi solicitado por uma irmã lá do Renascer, que é a minha casa. Uma vez ela estava dizendo que tinha algumas problemáticas com a doação de órgão, preocupada se iria sentir dor e preocupada também se isso não causaria alguma lesão do seu perispírito. Inclusive, ela me relatou um temor que na hora eu ri. Ela falou, eu vou dar minhas córneas, e vai lá que do outro lado eu preciso das minhas córneas e não posso enxergar. Como é que eu vou fazer? Então eu percebi ali que havia realmente uma necessidade assim de fazer um estudo abordando o lado científico e comparando ao que dizia a doutrina espírita. Era para a gente ver se as visões, tanto biológica quanto espírita, doutrinária, se elas eram compatíveis ou não. Tá? Então, eu vou trazer aqui hoje um lado que é um aspecto biológico primeiro, para a gente procurar entender como a ciência vê a questão dos órgãos transplantados, das células, e depois nós vamos comparar com a doutrina espírita aquilo que Kardec perguntou aos espíritos e o que eles responderam. Antes de mais nada, é preciso dizer que o ser humano, apesar de todas as nossas mazelas e tudo, ele sempre está disposto a estar querendo ajudar o próximo. E transplante de órgãos se faz desde 8.000 anos antes do nascimento de Cristo. Os médicos hindus já faziam isso para aquelas pessoas, os lutadores, tinham lesões muito grandes na face, então eles tiravam pedaços de pele do corpo e colocavam na face das pessoas, procurando minimizar aquelas lesões que eram muito graves. Eu poderia falar aqui um histórico muito grande da questão dos transplantes, mas eu vou pular essa parte da história, que é para a gente ter mais tempo para abordar o lado biológico e também o lado doutrinário, e para a gente deixar as coisas claras com relação à biologia e à doutrina. Mas, antes de mais nada, é preciso saber o que é um transplante, né? Um transplante é retirada de um tecido
ou de um órgão para ser implantado ou no mesmo indivíduo ou em outro indivíduo, ou da mesma espécie ou de espécie diferente. Não se preocupe ainda que a gente vai ver isso com calma. E, na verdade, o transplante, vamos dizer assim, os transplantes são um conjunto de métodos terapêuticos que visam melhorar a situação clínica de pacientes, uma vez que, quando se pensa em transplante, é porque a questão do tratamento clínico já não é mais possível. Então, aí é que se vai pensar em doar um novo órgão para uma pessoa qualquer, para um paciente qualquer, tá certo? E o transplante de órgão, ele pode beneficiar várias pessoas. Por quê? Porque quando nós fazemos um transplante de órgãos, nós podemos tirar a córnea, nós podemos tirar o coração, nós podemos tirar só as válvulas cardíacas, nós podemos tirar rim, nós podemos tirar fígado, nós podemos tirar pâncreas, nós podemos tirar pulmão. Para vocês terem uma ideia, até intestino a gente pode transportar. Então, quando se pensa na quantidade de pessoas que podem se beneficiar de um transplante, aí a gente já começa a achar que essa história poderia ser interessante. Mas sempre que se fala de transplante, algumas questões surgem, que são essas questões que a gente vai tentar abordar hoje. Em primeiro lugar, a gente fica pensando no seguinte: como é que alguém pode ter morrido se o coração está batendo? Nós vamos esclarecer isso daqui. Essa talvez seja a grande questão do transplante de órgão. E uma outra questão também muito interessante é: quem é que pode garantir que a medicina está certa quando indica a retirada de um órgão de uma pessoa, não é? E aí as pessoas já me perguntaram, mas não tem gente que fica muito tempo lá na UTI, às vezes anos, e retorna? Como é que se pode ter certeza de que você vai tirar o órgão da pessoa e a pessoa não vai retornar, não vai recobrar a consciência? Nós vamos responder isso. E aí elas perguntam, e se eu tiro um órgão que é vital, que é o coração? Então, na verdade, eu vou estar cometendo um assassinato, né? E o espírito, será que o espírito sentiria algum tipo de dor nesse momento em que a gente está retirando o órgão? E será que o perispírito vai ficar com alguma lesão no momento em que eu fizer isso? Essas são algumas questões que a gente vai responder. Só esclarecendo que o transplante pode ser feito de doador vivo para doador vivo. Por exemplo, eu posso tirar um rim meu e doar para alguém, para um receptor, que a gente chama. Eu sou doador, tem um receptor. Então, eu posso doar para um receptor. Então, na verdade, quando o doador é vivo, eu retiro esse órgão com vida para passar para uma outra pessoa com vida. Eu posso tirar um pedaço do meu pulmão para doar para alguma pessoa. Então, é doador vivo para receptor vivo. Essa doação ela pode ser parcial, né? Por exemplo, um pedaço do fígado, um rim, ou ela pode ser também uma doação mais atroz. Por exemplo, eu posso doar medula. Então, eu faço uma punção para doar a medula para alguém. Aqui eu paro para chamar a atenção de vocês para o seguinte: todas as vezes que se faz um transplante de órgãos, o organismo do receptor, daquela pessoa que recebe, ele tenta rejeitar aquele órgão. Na verdade, ele rejeita aquele órgão. E existem explicações, inclusive, doutrinárias para isso. Só que na doação de medula é o inverso. Na verdade, nós temos que, entre aspas, matar toda a medula do indivíduo, do receptor, e injetar uma medula nova. Então, é a medula quem vai reagir contra o organismo. Então, é uma situação muito mais complexa e existem bancos de medula no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Se pode fazer essa doação e se tem um cadastro, que é um registro nacional de doadores de medula. Ele é chamado de Rede Registro de Doador IME de Medula, REDOME, Registro Nacional dos Doadores de Medula. É fácil aí no Hemolagos mais próximo,
colhe um pouco de sangue e aí entra para o banco de sangue. Quando alguém precisa, nós somos requisitados e vamos fazer aquela doação exatamente para que não haja essa rejeição. Tá? Uma outra coisa que tem que ficar muito clara aqui é que a legislação para transplante de órgãos no Brasil ela é muito séria. Eu costumo dizer que tem duas coisas no Brasil que realmente funcionam. A legislação para transplante e aquela para pagar pensão alimentícia. Né? Todo mundo sabe que se não pagou pensão alimentícia, vai preso. E aqui no Brasil, a legislação para transplante é tão séria, eu não sei se vocês se lembram, que no governo Michel Temer se tentou paralisar o transporte de órgãos pelos aviões da FAB e não conseguiram. Né? Eles tiveram que retomar os voos para transplantar órgãos para diversos estados. Né? Esse transplante ele só pode ser feito entre familiares até a 4ª geração e não pode ser vendido. Pode parecer isso uma coisa óbvia, mas quem é mais antigo lembra de quando pessoas vendiam sangue. Normalmente, pessoas que não tinham recursos financeiros vendiam sangue para poder ter dinheiro para comer. Evidentemente que se isso fosse permitido aqui no Brasil, eu não tenho dúvida que algumas pessoas venderiam órgãos para poderem sobreviver, né? Então, e disso daí se conclui o seguinte: uma pessoa que queira fazer a doação de órgãos, ela tem que fazer isso por altruísmo, por amor, né? E, evidentemente, que se ela faz isso, essa doação tem que ser gratuita. Então, essa é o doador vivo para vivo. Agora, tem a outra doação, que é do doador falecido, do doador que já é considerado clinicamente morto. E devo dizer aqui para vocês que, quando isso acontece, o atestado de óbito é feito na hora. Eu já explico. Então, no doador morto, o que acontece? Nós temos ali um corpo, o órgão está ali, os órgãos estão ali na UTI, e a gente chegou à conclusão de que o paciente está clinicamente morto. Então, aqueles órgãos podem ser aproveitados para serem transportados para outros pacientes. Né? E aqui eu chamo a atenção de vocês do porquê que a gente precisa estar atento para transplante de órgãos. Qual a principal necessidade de transplante de órgãos? Em primeiro lugar, dar um pouco mais de tempo de sobrevivência àqueles pacientes que necessitam do transplante. E um pouco mais que eu quero dizer depende de quem recebe, como ele trata aquele órgão depois que ele recebe. Eu, por exemplo, acompanho aqui na clínica pessoas que já fizeram transplante de rim, por exemplo, há 20 anos, e estão super bem. Então, em primeiro lugar, é prolongar o tempo de vida da pessoa. Em segundo lugar, aumentar a qualidade de vida da pessoa. Pessoas que têm, por exemplo, vou dar um exemplo rápido, quem tem insuficiência renal, que precisa fazer hemodiálise 3 vezes por semana, além de ter que ficar naquela máquina 3 vezes por semana, até 4 horas filtrando sangue na máquina, por si só já é uma qualidade ruim, as pessoas não podem fazer coisas que a gente faz habitualmente e nem presta atenção. Por exemplo, uma pessoa dessa não pode chegar e beber um copo d'água como a gente bebe de uma vez. Ela tem que moderar, que é para dar tempo dela chegar lá na próxima hemodiálise, porque senão ela pode fazer um edema agudo de pulmão e evoluir para o óbito. Então, imaginem a qualidade de vida dessas pessoas e dos parentes que estão ali ao redor participando de todo esse sofrimento, né? Então, quando a gente pega o doador morto, então a gente tem, pela evolução de todo o maquinário tecnológico hoje, nós conseguimos manter esse corpo vivo por até alguns dias.
Então, nós temos ali um doador falecido, né? E aí a gente caracteriza isso como falecido porque ele entrou em morte encefálica. O encéfalo está morto. O que é o encéfalo? É a junção do tronco encefálico. Imaginem uma árvore. O nosso cérebro é exatamente assim, um tronco com um arvoredo em cima, tá? Tronco cerebral, é por isso que tem até esse nome, tronco cerebral, mais a parte desenvolvida. Então, essa parte mais desenvolvida de cima é o que a gente chama de cérebro. E o tronco cerebral mais o cérebro é o encéfalo. Então, quando a gente diz que alguém está com morte encefálica, a gente quer dizer que todo, o cérebro e o tronco cerebral estão mortos. E é isso que caracteriza a irreversibilidade dos quadros. Então, pessoas que estão em morte encefálica têm o cérebro completamente degradado e não retornam mais. Então, aqui a gente já está respondendo uma daquelas questões iniciais. Como é que uma pessoa volta depois de tantos anos em coma? Ela pode voltar exatamente porque ela não estava em morte encefálica. Porque se ela tivesse morte encefálica, ela já não retornaria mais, tá? E a gente tem hoje como ver isso claramente em medicina. Por exemplo, todos nós já ou fizemos ou já vimos alguém fazer eletroencefalograma. O eletroencefalograma ele detecta a atividade elétrica do cérebro. E quando a pessoa está em morte encefálica, não tem atividade elétrica. Nós podemos injetar contraste e fazermos tomografia computadorizada, e aí nós percebemos que na morte encefálica o contraste não entra mais na calota craniana, porque conforme ocorre a morte celular, a morte cerebral, a morte encefálica, as células se rompem e aumenta muito a pressão lá dentro, então a pessoa fica com uma hipertensão intracraniana enorme e o contraste não consegue penetrar mais lá dentro do encéfalo, tá? Nós temos também hoje com o exame de PET-scan, que é um exame mais sofisticado, como ver a atividade metabólica do cérebro. O cérebro, quando está em funcionamento, ele consome glicose do nosso sangue. E com o PET a gente vê o consumo de glicose. Evidentemente que se não há consumo de glicose nenhum, o cérebro está morto, tá? E mais ainda, é necessário que dois especialistas, dois neurologistas ou neurocirurgiões, identifiquem e diagnostiquem morte encefálica, sendo que um não pode ser da equipe médica do hospital em que a pessoa tem morte encefálica, tá? Então, a gente vai ver o seguinte, eu tenho aqui no meu hospital, tem um paciente, o neurologista foi lá, examinou e detectou morte encefálica. Então, aí é convocado um neurologista de fora, esse neurologista de fora, que não é da equipe, vem, faz o diagnóstico também de morte encefálica e, a partir desse momento, é liberado o atestado de óbito. Como assim, Gilson? O paciente não está ali com o coração batendo, não está na UTI? Sim, mas ele está com quadro clínico de morte encefálica. Então, nesse momento, a partir desse momento, é feito o atestado de óbito e dado à família. Então, se o paciente for doador, né, ele, a partir daquele momento, a família está liberada para fazer a doação de órgão. Eu abro um parêntese rápido aqui para fazer uma homenagem ao Gugu Liberato, e todo mundo sabe o que houve com ele, e apesar do potencial monetário dele, financeiro, e da fama, todo mundo percebeu que a família doou o órgão. É fundamental que a família esteja engajada nisso, porque, na verdade, a hora que ocorre o óbito, a pessoa não pode falar. Então, nós temos que estar atento com isso, não basta só dizer que a gente é doador. A gente tem também que conversar com os nossos familiares para que eles se convençam. E por que é importante o cérebro todo estar morto, principalmente essa parte aí do tronco encefálico?
Porque é o tronco encefálico que é o regente da orquestra do nosso corpo todo, do sistema autônomo. É autônomo por quê? Porque a gente não tem controle sobre ele. Então, nós respiramos, não sabemos que estamos respirando, quem está controlando é o sistema, é o tronco encefálico. Batimento cardíaco. Agora, nosso organismo está controlando nossa glicose. O tronco encefálico está controlando. O rim está filtrando o nosso sangue, os nossos intestinos estão absorvendo alimentos, isso tudo quem está controlando é o tronco encefálico. Nossa temperatura, nossos limiares de dor, enfim, o dormir, o acordar, quem faz isso é o tronco encefálico. Inclusive, André Luiz nos diz que o cordão de prata ele se insere lá na fossa romboide, que é a parte posterior do tronco encefálico, né? Mostrando para a gente a importância descomunal do tronco encefálico no controle do nosso organismo físico, tá bom? Então é fundamental essa morte encefálica que seja diagnosticada por causa disso. E aí se pergunta, então por que o coração continua batendo na morte encefálica? É porque o coração ele tem um marca-passo, que é dele, é próprio dele. Então, se eu pudesse tirar meu coração aqui, rapidamente botar aqui em cima da mesa, segurar ele aqui na minha mão, vocês veriam que meu coração ainda iria bater algumas vezes. E se eu colocar esse coração dentro de uma solução hipotérmica, com nutrientes para ele, esse coração pode sobreviver por um bom tempo. Pode e sobrevive. Tanto é assim que nos transplantes cardíacos se tira o coração da pessoa, se coloca numa solução hipotérmica e se leva o coração para outro estado e chega lá, se implanta o coração, se transplanta o coração e o coração volta a bater normalmente. Então, segunda coisa que a gente vai concluir desse estudo aqui, que a parada cardíaca não é sinônimo de morte. Todos já ouviram falar, e alguns até conhecem pessoas, ou familiares ou amigos, que já tiveram parada cardíaca e retomaram. Tá? Então, não é a parada cardíaca que é sinônimo de morte. É a morte encefálica hoje que é o sinônimo de morte. Tá? Uma outra coisa também que a gente tem que estar assim, com muita clareza na nossa mente é a seguinte: no nosso organismo, a gente tem células que são humanas. Célula da minha pele é uma célula humana. A célula do meu cabelo é uma célula humana. Mas eu tenho células também não humanas. Então, por exemplo, existem as bactérias, os fungos que vivem no organismo da gente. Isso a gente chama de microbiota do organismo. E existem mais organismos, um número maior de organismos do nosso corpo do que nossas próprias células, por incrível que isso possa parecer. Cientistas calcularam isso e chegaram à conclusão que 43% do nosso organismo é das nossas células e o restante é de outros micro-organismos. Isso daí já também faz com que a gente pare para pensar exatamente o que a gente é. Né? E comece a tirar um pouco a importância desse eu, dessa matéria que a gente olha e muitas vezes admira tanto e se apega tanto. Né? A vida da célula é vida, mas não é uma vida humana. Existem laboratórios que trabalham com pesquisa celular. Se eu tirar um pedacinho da minha célula e botar lá, essas células vão ser mantidas vivas lá no laboratório pelo tempo que for necessário. É só dar nutriente, oxigênio para elas e elas ficam vivas. Elas são células humanas, mas elas não são mais, Gilson. Elas são células somente. Isso é importante, tem que estar claro, tá? Por exemplo, os nossos gametas, os espermatozoides, os óvulos,
Eles são células humanas, mas eles não são humanos, né? E é baseado nesses princípios aí que o Allan Kardec já começava a perguntar algumas coisas para os espíritos que fazem com que hoje a gente perceba o quanto Allan Kardec foi inteligente na abordagem aos espíritos, tá? Então, baseado nisso daí, a gente vai precisar diferenciar e ter muito claro o que é um princípio vital e o que é a alma em si, né? Será que eu estou vivo aqui porque eu dependo da minha alma ou porque eu dependo do princípio vital? Isso aí tem que estar claro, que uma coisa não seja igual a outra. A alma é uma coisa, princípio vital é outra. Mas já vamos ver rapidinho. E a gente precisa entender também que a gente só está aqui agora porque houve uma programação espaço-temporal da gente, lá desde a fecundação até o nosso desencarne. Nós temos que compreender que todos nós estamos aqui, saímos de uma célula só, que foi a união do gameta masculino com o feminino, tinha uma célula e hoje se fez um organismo inteiro. É claro que isso tem que ter um governo mental, né? E a nossa população celular, ela muda o tempo inteiro. O tempo todo morre célula na gente. A gente toma banho, cai um monte de célula e o organismo produz mais células. Nós não deixamos de ser nós mesmos por causa disso. As moléculas que compõem o nosso organismo também mudam dia a dia, né? Eu não tenho o mesmo número de átomos de hidrogênio que eu tinha ontem. E nem assim eu deixei de ser eu mesmo, né? Nós vamos deixar de lembrar que a gente tem um genoma que controla isso tudo, mas que hoje a gente sabe que pode ser modificado. Tem uma ciência que fala sobre isso, que é a epigenética, mas que não vem ao caso. Ou seja, não vem ao caso discutir aqui. O que a gente quer dizer é o seguinte, que o ambiente biológico é completamente diferente do outro ambiente, de quem controla esse ambiente biológico. Vamos lá em frente, então. Vamos ver o que Kardec pergunta aos espíritos para a gente compreender isso aqui melhor. Quero que isso fique muito bem claro para vocês. Qualquer dúvida, vão anotando aí, que é para a gente poder responder, tá bom? Na questão 61, o Kardec pergunta assim por espírito: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Os espíritos dizem logo, a matéria é sempre a mesma. Só que nos corpos orgânicos está animalizado. Então, a matéria é tudo igual, não importa. Mas nos corpos orgânicos está animalizado. E ele pergunta na 62, qual a causa da animalização da matéria? E os espíritos respondem, sua união com o princípio vital. Então, primeira conclusão, a matéria só pode estar viva se ela se junta com o princípio vital. Aí o Kardec vai mais fundo um pouquinho e pergunta na 63, o princípio vital é um agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou é uma causa? E os espíritos dizem o seguinte, é uma e outra, é efeito e causa. Por quê? A vida é o efeito produzido pela ação desse agente sobre a matéria. E esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria, sem esse agente, também não é vida. Então, o princípio vital dá vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então, que fique claro o seguinte, eu tenho que ter uma constituição, que é a constituição orgânica, e essa constituição é que está apta a absorver esse fluido vital. Tá certo? Então, o que tem no orgânico que absorve isso? Uma grande quantidade de átomo de carbono. Então, é isso que faz aspirar fluido vital. Então,
essa associação de carbono com fluido vital que faz a vida, que forma a vida. Então, fluido vital está aqui, ó, ao meu redor, está espalhado no mundo inteiro, no nosso planeta, e a gente o tempo inteiro está absorvendo fluido vital. Nossas células estão absorvendo fluido vital. E é por isso que a gente pode se manifestar aqui. E depois ele pergunta na 67 se a vitalidade é atributo permanente do agente vital, ou se ele se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos. Eu brinco de vez em quando dizendo que às vezes o Kardec levava os pequenos, brincadeira, tá, gente? Fora dos espíritos. Porque quando eles respondem essa pergunta, eles dizem assim, ela não se desenvolve senão com o corpo. Ou seja, a vitalidade precisa de um organismo, composto orgânico, átomo de carbono, para absorver princípio vital. Então, ela só se desenvolve assim. E o engraçado é que eles dizem, não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? Então, quer dizer, nós temos duas coisas, a matéria e um agente que é absorvido pela matéria para então gerar vida. E aí o Kardec, insistindo, vai lá na 68 e pergunta assim, então, qual é a causa da morte dos seres orgânicos? Os espíritos dizem esgotamento de órgão. E aí ele pergunta, então a gente pode comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? E os espíritos dizem que sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento, né? Kardec insistindo mais ainda pergunta, por que é uma lesão do coração mais depressa causa morte do que de outros órgãos? Olha bem, pergunta inteligente. Por que Kardec pergunta isso? Porque naquela época, nos anos 1850, o diagnóstico clínico de morte era pela parada cardíaca. Naquela época não existia morte encefálica. Nós não tínhamos o desenvolvimento tecnológico que temos hoje. Então, os médicos diagnosticavam morte quando havia parada cardíaca. Parou o coração, pronto, está morto. E aí, olha o que os espíritos respondem. O coração é máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Aqui os espíritos, hoje, que nós já temos mais conhecimentos, nós percebemos que os espíritos já deram uma deixa ali, já antevendo que um dia nós trabalharíamos com transplante de órgãos, tá? E aí ele pergunta na questão 70, qual que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? E os espíritos dizem, a matéria inerte se decompõe. Isso aí é fácil para a gente ver, né? E vai formar novos organismos, enquanto o princípio vital volta da massa de onde saiu. Quer dizer, volta para o ambiente. Mas nós sabemos que quando a alma sai, ela não volta para o ambiente. Né? Quando nós desencarnamos, nós mantemos a nossa individualidade. Mostrando, então, o seguinte, que a alma é diferente de princípio vital. Então, embora uma coisa se utilize da outra, elas são diferentes. Então, a gente começa a perceber o seguinte, princípio vital é uma coisa e alma é outra coisa. Então, basta analisar o seguinte, vamos ver aqui, nós morremos. O nosso corpo vai se decompor. O nosso espírito vai para o outro plano. E o princípio vital fica por aqui. Tá certo? Então, o princípio vital ele vai permanecendo enquanto tem célula viva. Se a célula morre, ele volta. Se eu tenho célula viva, é sinal de que o princípio vital está absorvendo está sendo absorvido pelas células.
Lembrem sempre daquilo que eu comentei quando a gente pega a célula e põe lá no laboratório, tá? Então, se eu tenho célula que tem lá no laboratório, que existe lá no laboratório e está absorvendo fluido vital, qual é a conclusão que eu chego? Que quando eu tiro um órgão e dou para ele as condições de sobrevivência, ele continua absorvendo fluido vital. Então, o órgão transplantado, como é um conjunto de células, está absorvendo fluido vital. Aí o Kardec, não satisfeito, ainda pergunta na 71 se a inteligência é um atributo do princípio vital. Então, princípio vital é inteligente, a inteligência vem dele, os espíritos dizem uma coisa assim muito óbvia. Não. Não, porque as plantas vivem e não pensam, não tendo mais do que vida orgânica. Então, quando eu olho para uma árvore, eu estou vendo ali um conjunto de células absorvendo fluido vital, mas sem um princípio inteligente individualizado nele. Ok? Então, isso é para deixar claro assim. A gente tem que lembrar sempre do seguinte: a nossa Constituição é tripla. Nós temos a alma, que é o princípio inteligente. Kardec até dizia que a alma deveria ser chamada assim, de princípio inteligente individualizado, né? Alma é o princípio inteligente individualizado. Nós temos o nosso corpo, que é o que a alma se utiliza para se manifestar aqui no nosso plano material, é um invólucro material, e a alma se conecta ao corpo através de quê? Do perispírito. Tá certo? O perispírito é um corpo fluídico que conecta a nossa alma com o nosso corpo físico. Então, nós somos um ser triplo: alma, perispírito e corpo. Ora, se eu sei disso, o que eu concluo? Que se eu morro, meu corpo decompõe e minha alma, que está unida ao meu perispírito, vai lá para o outro plano. Tá certo? Mas será que é possível se manter esse corpo vivo? Nós já vimos que sim, nas UTIs hoje. Então, a gente vai começando a concluir umas coisas assim. Como a alma pode viver sem o corpo físico, nós podemos preservar o corpo físico sem a alma, mantendo condição de viabilidade celular, que é o que a gente consegue fazer nas UTIs, quando a gente chega à conclusão de morte encefálica. Então, na morte cefálica, o que acontece? O corpo está animado pelo fluido vital. O fluido vital está sendo absorvido aquele tempo todo pelo conjunto de células do organismo. Mas ele não está mais sob o controle do princípio inteligente que animava ele. Dá para entender? Então, quando eu pego células que estão lá no laboratório, eu entendo que aquelas células não são seres humanos, eu posso entender também que eu posso sair aqui do meu corpo todo e esse corpo já não está mais animado pela minha alma. É o que o Kardec pergunta na questão 154, porque aí surge uma outra questão. Mas será que eu quando morro, será que eu sinto dor? O que será que acontece? Como é que vai ser isso? E aí o Kardec pergunta na 154 se é dolorosa a separação da alma e do corpo. E os espíritos dizem que não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então, olha bem, quando os espíritos dizem isso, nós uma vez estávamos estudando lá no Renascer e virou uma pessoa e disse para mim o seguinte: isso é muito bonito falar, mas será que não dói mesmo? Será que a ciência não tem como medir isso? E tem. Não sei se vocês já ouviram falar na experiência de quase morte. São pessoas que têm parada cardíaca, que são por algum tempo consideradas mortas, mas que por alguma razão retornam, são reanimadas.
foi feita uma pesquisa muito grande lá na Holanda, em 2001, e se chegou à conclusão que 12% dessas pessoas apresentavam experiência de quase morte. E o que elas relatavam? Elas relatavam que viam um túnel de luz, que viam seres que elas diziam que pareciam seres espirituais. Elas diziam que se viam saindo do próprio corpo, que flutuavam, diziam que tinham uma sensação enorme de bem-estar, diziam que muitas vezes eram visitadas por parentes, amigos, familiares desencarnados, e relatavam mais uma série de outros eventos, mas nunca dor. Percebam bem, nunca dor. Então, o quadro mais próximo da morte que a gente conhece é a experiência de quase morte. Isso é compatível com o que os espíritos diziam para Kardec, de que a morte não ocasiona dor. E ele diz mais, na questão 257, que o corpo é que é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primeira, é a causa imediata. Olha só, não pode haver lesão no perispírito por qualquer fenômeno material. Então, o espírito não pode se queimar, o espírito não pode ser cortado, o espírito... Enfim, o que os espíritos relatam é a percepção intelectual deles da dor. Por isso que muitas vezes em reuniões mediúnicas as pessoas relatam que os espíritos chegam e dizem que estão com dor, estão com dor, ou estão com calor, enfim. Isso, na verdade, é a percepção intelectual deles. Na verdade, o perispírito não está sentindo isso de fato, né? Kardec vai um pouco mais além e pergunta como é que se opera a separação do corpo e da alma. E aí os espíritos dizem o seguinte: rotos os laços que a retinham, ele se desprende. E aí ele pergunta, isso aí acontece com uma transição brusca? E os espíritos dizem o seguinte: não, a alma se desprende gradualmente, ela não se escapa como um pássaro cativo. Então, nós vamos vendo o seguinte, que conforme vai chegando o momento de desencarne, as células do nosso corpo elas começam a parar de funcionar, então elas começam a parar de absorver o fluido vital, e aí é que vai havendo desencarne, laço a laço, né? Vamos mais um pouquinho para frente, porque tem uma questão aqui que eu considero fabulosa, que é a questão 156 do Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta o seguinte: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Vou repetir a pergunta, prestem bem atenção. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Olha o que os espíritos respondem. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica, que vem de encontro a esses achados científicos que a gente acabou de descrever, não é? Então, aqui eu considero essa questão fabulosa, porque aqui eu percebo o seguinte: os espíritos já sabiam que nós iríamos trabalhar com transplante. Eles já sabiam que a gente ia chegar à conclusão de que haveria morte encefálica, que era o que caracterizaria a morte orgânica de fato. Por isso que eles já disseram lá na frente, anteriormente, que o coração é uma das peças. Deu para entender? Então, quando a gente chega à conclusão de que a alma muitas vezes já deixou o corpo, isso a gente pode chegar à conclusão que na morte encefálica a alma já abandonou o corpo e ali está só o aparato orgânico absorvendo
fluido vital, tá certo? Depois eu estava estudando para uma outra coisa, um outro tipo de estudo, e aí eu me deparei com a questão 401, em que o Kardec pergunta o seguinte, isso eu não estava estudando transplante não, tá, gente? Ele pergunta, durante o sono, a alma repousa como corpo? E aí os espíritos dizem não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Mais uma vez, os espíritos dizendo o seguinte, o nosso corpo, para se manter vivo, ele não necessita do nosso espírito, da nossa alma. Ele necessita ter condições de absorver o fluido vital, tá certo? E depois a gente vai estudando e vai vendo, eu não vou me alongar muito, que o André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, vai dizer que existe um governo mental coordenando todas as células do nosso corpo. E que é esse governo mental que provoca a reunião de células, a individualização de cada célula para formar tecido, a separação de tecido em órgão, a reunião dos órgãos todos para formar um organismo. Então, existe um governo mental nisso tudo, e esse governo é da alma, né? E ele diz também que nós temos um automatismo celular, né? Porque se a gente pega essa célula, coloca no laboratório e dá condição de viabilidade para ela, ela vai sobrevivendo porque ela vai absorvendo o fluido vital, o princípio vital, tá? Com relação ainda a esse automatismo, ele diz mais, que as células, quando elas estão ajustadas sob esse comando mental, elas demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência. Então, nosso organismo está aqui porque estão sob o governo mental do nosso espírito. E André Luiz vai mais além, diz o seguinte, que nossas células são animálculos infinitesimais, que se revelam domesticados e hordeiros na colmeia orgânica. Então a gente pode imaginar o seguinte, nós somos compostos por um conjunto de células que são princípios inteligentes também que estão em desenvolvimento. E o princípio inteligente individualizado, que a alma coordena esse aparato todo para que ele funcione de forma adequada. Vamos mais na frente um pouquinho para a gente deixar um tempo aí para as perguntas. E a gente precisa compreender o seguinte, que as células transplantadas, então, passam a ser subjugadas pelo campo mental do receptor. Então, pegou um rim, botou em mim, é o meu campo mental, o meu perispírito que vai passar a coordenar esse campo mental. Como o nosso corpo é uma dádiva divina, nós precisamos e muito cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível. Nós precisamos entender que nós nos manifestamos através dele. Então, que a gente tem a obrigação de cuidar da melhor maneira possível desse nosso corpo. Quiçá quem pretende ser doador. Porque quem é doador, ele precisa, além de preservar por si mesmo, para si mesmo, preservar para os outros, tá? Eu digo sempre que a doação de órgãos é uma expressão de amor assim muito grande mesmo. Porque ele é feito num momento em que é crítico para duas partes. Ele é feito num momento em que é crítico para a família do desencarnado, de quem acabou de desencarnar. Vocês imaginem a situação, né, quando alguém vê um ente querido desencarnado,
e ter que tomar essa decisão, é um momento crítico, e ele é crítico para quem está precisando daquele órgão, né? Porque a pessoa está ali na corda bamba, né? Necessitando urgentemente de um órgão e está numa fase, ela com os familiares, numa fase assim terrível. Então, a doação de órgãos ela é espetacular exatamente por causa disso, porque ela é crítica nesse momento. Então, quando a gente pega para analisar a parte biológica e comparar isso com a parte doutrinária, nós vemos que não só as duas são extremamente compatíveis, e essa é a função das associações médico-espíritas do Brasil e do mundo todo, que é observar, estudar e compatibilizar os achados científicos com os achados doutrinários, ciência e religião, juntos. Para mostrar que nós somos seres holísticos, nós somos seres integrais, nós não somos só corpo, ou só mente, ou só espírito, nós somos tudo. E precisamos ser olhados dessa maneira, porque só assim nós vamos conseguir um desenvolvimento muito maior. Nós vivemos hoje num mundo muito materialista, em que as pessoas só prestam atenção naquilo que veem e naquilo que tocam. Mas a gente sabe que a nossa mente tem uma ação muito grande no nosso organismo. Eu muitas vezes digo que tem efeito placebo, em que a gente já fez isso com nossas crianças em casa. Às vezes a criança diz que está com uma dor de cabeça, com uma dor de barriga, a gente dá um pouquinho de aguinha com sal, ou às vezes água sem nada, e passa em 5 minutos e pergunta, a criança diz que já melhorou, que o remedinho fez efeito. Isso mostra claramente que é a ação da mente sobre o corpo, não é? Então, quando a gente compara essas duas coisas, ciência e religião, notadamente na transfusão de órgãos, a gente vê que não há nada mesmo na doutrina espírita que desabone o transplante. Muito pelo contrário. Lembrando que na hora do desencarne, os espíritos dizem que nós não sentimos dor. Também a experiência de quase morte nos induz a ter certeza disso, né? E como isso é uma dádiva, é uma ação de um extremo amor, eu acredito que nesse momento, para quem faz a doação de órgão, existe ali uma equipe espiritual pronta a fazer esse desenlace da melhor forma do mundo, da forma mais adequada do mundo, que é para que o doador, com esse extremo ato humanitário e de amor, não venha sentir nada. Acredito piamente nisso, né? Então, eu acho que se cada um de nós puder doar órgãos, seria fabuloso. Há uns anos atrás, não sei se vocês vão se lembrar, Jorginho Guille disse que ia enterrar um carro dele, que era uma fortuna no quintal da casa dele. Levou um mês falando que ia, botou um trator para cavar um buraco. E a imprensa ficou alvoroçada, porque ia enterrar aquele carro caríssimo. E no dia ele convocou a imprensa, e tinha até helicóptero sobrevoando em cima da mansão dele. Ele chamou a imprensa para ir para a sala para dizer por que ele ia enterrar o carro. E aí, o que aconteceu? Ele disse o seguinte, que na verdade aquilo era uma forma de chamar atenção, porque estava todo mundo muito preocupado, porque ele ia perder um carro muito caro e enterrar, e houve uma confusão na sociedade muito grande, um debate a respeito daquilo, enquanto, na verdade, a gente enterra o órgão todo dia e ninguém faz nada, e ninguém reclama,
e ninguém repercute isso. Na verdade, ele fez isso para provar como era importante a doação de órgãos, tá? E por último, só para lembrar para vocês o seguinte: é a sua família que vai falar por você na hora da morte, na hora do transplante, perdão. Porque, falando bem objetivamente, bem claramente, morto não fala, né? Então, a família é quem vai falar. Antigamente tinha lá nas carteiras, sou doador de órgãos, sou isso, sou aquilo, não sei o quê. Hoje em dia não tem mais isso. E não adianta eu dizer que sou doador se minha família não estiver convencida de que deve doar os meus órgãos quando eu morrer. Apesar daquela situação delicada que a gente discutiu antes. Então não adianta também ter essa coisa de eu sou doador de órgãos, sou doador de órgãos. Sua família sabe? Você já sentou para conversar com a sua família claramente a respeito disso? Você foi convincente? Porque você pode até fazer um documento dizendo que é doador de órgão, mas se a sua família não quiser doar, não vai ser doado. Por incrível que pareça. Então é fundamental que a gente deixe claro para a nossa família que a gente é doador de órgão e que isso é muito, muito, muito importante para a gente. Tá? Então, é a família da gente que vai falar pela gente depois do nosso desencarne e no momento em que a gente estiver com morte encefálica. Eu vou dar uma paradinha por aqui, vou abrir aí para as perguntas, que é para a gente ter um tempo maior de responder essas perguntas. Tá bom? Vamos lá então. Vou fechar aqui meu microfone e ficar aí com a Cristian para ela tocar o barco. Doutor Gilson, ó, tá chovendo pergunta aqui. E assim, quanto mais você vai falando, mais questões vão surgindo na nossa mente e a gente vai vendo assim o quanto ainda somos ignorantes diante de tantas informações, né? Então, vamos começar as perguntas. A primeira pergunta chega com um pequeno comentário. À luz do conhecimento espírita, sabemos que muitas vezes o espírito permanece ligado ao corpo desencarnado. Não raro, tendo a sensação de estar vivo, sentindo inclusive um frio imenso, oriundo da queda da temperatura corporal após a morte, cerca de 1 grau por hora. No entanto, no caso de um doador de órgãos, o veículo físico ainda está funcionante, o espírito. E o veículo físico ainda está funcionante. E o espírito, já desencarnado, permanece ligado a um corpo vivo de aspecto biológico, criando uma situação ímpar na história da humanidade, ou seja, um desencarnado num corpo vivo. E aí vem a pergunta: como convencer o espírito que ele está desencarnado se ele ainda sente o calor do corpo, o pulsar das artérias, o bater do coração? Aquele espírito que está ali naquele procedimento para doar os órgãos, na doação dos órgãos. Como convencer aquele espírito que é para doar, se ele ainda ligado à matéria, ele ainda sente as vibrações, as sensações de que seus órgãos estão funcionando? E aí a pessoa faz a segunda pergunta. E mais, como proteger o espírito das sensações da manipulação cirúrgica do corpo físico na hora da extração dos órgãos? E aí, doutor Gilson?
Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso ter claro o seguinte: não pode haver doação de órgãos, na minha visão, sem livre-arbítrio. Uma pessoa que realmente está predisposta a doar órgão, ela é uma pessoa que tem um altruísmo muito grande, ela tem um amor muito grande e ela está convencida a fazer isso. Foi por isso que eu falei que nessas horas eu acredito piamente que exista de fato uma equipe espiritual pronta a fazer esse desenlace da forma mais adequada possível. Já uma pessoa, quando ela não está preparada para isso, ela de fato pode sentir todas essas sensações. E é por isso que eu sou extremamente contrário a que alguém que não manifestou a vontade bem evidenciada de doar órgãos, que doe órgãos. E quando a gente pensa nisso, a gente começa a imaginar também as pessoas que não são enterradas, né? Aquelas pessoas que vão lá para serem queimadas, vão ser cremadas. Perceba bem, é a mesma situação. Se a pessoa não está preparada para a cremação, se ela não manifestou desejo, ela vai ter essa sensação. Então, é uma coisa para a gente pensar. O estudo da doutrina espírita, por exemplo, prepara muito a nossa mente para isso. Mas mesmo quem não é espírita e é doador de órgãos, ele está movido por um amor muito grande. Eu acredito, sim, que equipes espirituais não deixam com que essa pessoa perceba isso. Contigo, Cris. A morte é encefálica, mas o coração continua batendo por aparelhagem? O coração continua batendo porque todas as condições orgânicas são dadas para esse organismo. Então, nós fazemos soro, nós fazemos glicose, nós controlamos a temperatura, porque se nós não fizermos isso, o que, que acontece? Como o tronco encefálico está morto, ele que controla isso tudo, se não houver um aparato tecnológico para se manter isso, o coração vai parar, a temperatura vai cair, então vai haver uma desorganização completa. Então é com a tecnologia que a gente faz isso. O paciente é entubado, se controla a respiração, o coração continua batendo porque se mantém a temperatura, se mantém a pressão, se mantém a respiração, e aí a gente consegue manter aquele organismo vivo. Evidentemente que isso não pode ocorrer por muito tempo, né? Nós não temos capacidade para manter um organismo inteiro vivo por muito tempo, mas nós temos condições de manter pelo tempo suficiente para se fazer transplante. Já tem gente interessada aí a doar órgãos. Aí já estão perguntando. Além de deixar autorização para as nossas famílias, o que devemos fazer para sermos doadores? Basta que dê autorização à família é quem fala pelo desencarnado. Convenceu a família, o paciente, a pessoa entrou no hospital, entrou em coma. E se houver morte encefálica, os médicos vão dizer que está em morte encefálica. Se está em morte encefálica, eles automaticamente vão dar um atestado de óbito. Nessa hora é só comunicar para a assistente social do hospital, que é doador, que a assistente social vai fazer contato com os órgãos de transplante de órgãos e com as equipes de transplante de órgãos, e as equipes vão se deslocar para lá para tirar os órgãos imediatamente. Aqui em Araruama, eu mesmo já vi um helicóptero chegando para tirar órgão. Então, é uma coisa que, de fato, funciona. Basta que a família saiba e tenha convicção disso. Agora chegaram várias perguntas sobre rejeição. Se o espírito ficar apegado ao corpo e não compreender a sua morte, mesmo a família autorizando a sua doação dos órgãos, pode o espírito, né, agora desencarnado, ficar apegado aos órgãos doados
e criar um processo de obsessão ao transplantado? Em tese, sim. Em tese, pode sim, porque o espírito pode não compreender por que estão tirando o órgão dele e colocando em outra pessoa. Mas é por isso que eu estou dizendo para vocês que, evidentemente, que eu sou contrário a que se transplante órgão de quem não manifestou vontade para isso. Porque, evidentemente, que um espírito que tenha manifestado essa vontade, ele vai se sentir até feliz se ele puder perceber que o órgão dele está sendo doado mesmo, da maneira que ele queria. Agora, se o espírito não tem noção do que está se passando, acha que está vivo, e ao mesmo tempo vê retirando um órgão dele, ele pode, de fato, por pura ignorância no sentido estrito da palavra, fazer um processo obsessivo, sim, em tese, sim. Ainda mais sobre rejeição. Seria, então, esse apego do desencarnado ao órgão doado uma das possíveis causas de rejeição do órgão transplantado? Ou as rejeições de órgãos são puramente físicas? Nós temos um genoma que já faz com que nossas células do corpo reconheçam células que não são nossas. Mas hoje, essa questão do genoma, nós achávamos antigamente que o genoma comandava tudo, era fixo, mas nós já sabemos que nós podemos mudar nosso genoma, que não existe mais aquela ditadura do genoma. Isso é estudado através da epigenética. A gente, outro dia, pode até fazer alguma palestra aí falando sobre isso. Mas a gente não pode esquecer também de uma coisa importante. Lembra o que eu falei que quando o órgão é colocado dentro do corpo de uma pessoa, ele passa a sofrer a atitude mental daquela pessoa, ele passa a sofrer o comando mental daquela pessoa? Ora, se ele passa a sofrer o comando mental, o próprio perispírito vai perceber que aquelas células não são dele. E vai mandar rejeitar também. Tá? Então, a nossa sorte é que hoje nós já temos uma quantidade muito grande de medicamentos contra a rejeição e que causam bem menos efeitos colaterais do que causavam antigamente. E é por isso que eu digo para vocês que existem pacientes que eu acompanho que já têm 20 anos que são transplantados e têm uma vida muito boa. Se a pessoa não demonstrou vontade, eu acho que não existe momento certo, não. Se a pessoa é uma pessoa materialista que está ali muito apegada ao corpo e vai presenciar essa cena, acredito que ela vai ter um sofrimento intelectual muito grande. Quando passei a estudar transplante de órgãos, passei a pensar nisso assim com mais seriedade, sabe? Acho que não existe momento se a pessoa não está preparada. Nós tivemos o problema aí da queda da conexão, então ficou perdido a pergunta que nós fizemos anteriormente sobre rejeição. Então, nós vamos repetir, tá ok, doutor Gilson? Então, foi a pergunta sobre rejeição, sobre um espírito desencarnado. Então, vamos lá. Se o espírito ficar apegado ao corpo e não compreender a sua morte, mesmo a família autorizando a doação do órgão, pode o espírito desencarnado ficar apegado ao órgão transplantado e gerar aí um processo de obsessão ao transplantado? Em tese, pode. É por isso que eu sou extremamente contrário à doação de órgão em que não exista o livre-arbítrio. Eu sou contrário à pessoa nunca ter manifestado vontade de doar o órgão
e a família doar o órgão sem autorização prévia dele. Isso daí, imaginem que a pessoa que é materialista, apegada, não tem consciência que já desencarnou, está ali acompanhando o corpo e, de repente, vê essa cena de retirada dos seus órgãos, ela, de fato, pode ter um sofrimento muito grande com isso. Então, acho que as famílias não deveriam fazer doação se a pessoa não demonstrou vontade de doar. Seria, então, esse apego do espírito desencarnado ao órgão transplantado a outra pessoa uma das causas da rejeição do órgão? Não, nesse caso não. Nós temos que imaginar o seguinte, que o nosso organismo já é dotado de um genoma que determina uma série de ações e reações que o organismo deve ter. E ele reconhece corpos estranhos, a gente chama de corpos estranhos quando entram no seu organismo. Está acabando agora aquela ditadura do genoma, em que nós acreditávamos que o genoma, uma vez que era feito daquela maneira, ele não poderia se modificar. Hoje existe uma ciência chamada epigenética que mostra que o genoma pode se modificar sim. Tá? Eu até me proponho a falar um pouco sobre isso, se aí para vocês numa outra oportunidade. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, que o órgão transplantado ele passa a sofrer influência do campo mental do receptor, de quem recebeu. E o perispírito reconhece aquele conjunto de células como não sendo dele e ajuda também a fazer a rejeição. Daí a importância dos medicamentos que existem hoje contra a rejeição. Tá certo? Na pergunta anterior, me perguntaram se podia ser uma causa de obsessão. Só para deixar claro, naqueles indivíduos que não doaram, pode ser sim, em tese pode. Então, as rejeições de órgãos são fenômenos puramente físicos ou não? Lembremos sempre que nós somos seres integrais. Elas são fenômenos físicos e são fenômenos espirituais também, porque aquele órgão está sob a influência mental do espírito do receptor. Então, quando a gente se imagina como órgão integral, a gente percebe que nós somos um conjunto. E tudo age da mesma maneira, tudo age conjuntamente. O receptor pode ser o responsável, psicossomaticamente falando, pela rejeição? Sim, pode. Se ele não está preparado, ele pode sim. Pessoalmente, já vi casos assim de receptor receber e não funcionar. Quando caiu a rede, eu estava falando exatamente disso, que, na verdade, a recepção de um órgão, quando ela funciona, na verdade, existe uma moratória que é dada para o receptor, para ele fazer uma reavaliação da vida dele, para ele resolver algumas questões dele. Na verdade, é uma moratória. Mas, muitas vezes, essa moratória, por questões outras, não é feita. Então, aí a pessoa desencarna mesmo. Falando de morte, existe um momento certo para cremar o corpo? Quando a pessoa não demonstrou vontade de ser cremada, acredito que não tem momento certo. Principalmente se for uma pessoa muito apegada ao materialismo. Ela vai presenciar aquela cena da cremação e vai ter um sofrimento grande. Então, acredito que não tem momento certo para isso, não. Se a pessoa não demonstrou vontade, não deveria ser cremada, na minha opinião.
Procurei na minha cidade de Macaé para doar medula. E a informação que obtive é que a doação só é feita quando há alguma campanha para isso. Isso procede? Procede essa informação? Não procede. Pode ser que o Hemolagos daí não tenha contato com o cadastro geral de medula. Porque normalmente se tira 10 ml de sangue, é uma quantidade ínfima, se manda lá para o registro nacional dos doadores de medula e pronto. Não procede, não. Melhor dar uma olhadinha aí com mais calma, porque realmente não procede. Existe alguma alteração de sensibilidade para o transplantado? Ou seja, seu perispírito recebe ou percebe energeticamente a inclusão de um novo órgão, ele percebe que há uma energia, uma vibração diferente naquele órgão que seu corpo está recebendo? Sim, percebe. É por isso que, exatamente por isso que há a rejeição, né? Energeticamente falando, ele percebe. E isso ajuda na rejeição. Só fazendo uma pausa nas perguntas, mas eu me lembro de um caso de um tratamento espiritual que a pessoa tinha sido transplantada e ela estava tendo a rejeição ao órgão. E após o tratamento, né, houve ali vamos dizer, um equilíbrio energético entre a vibração do espírito encarnado, matéria, do órgão que recebeu o transplantado, e também o desligamento do espírito doador, que ainda, sem compreender, estava ali energeticamente, vibracionalmente ligado àquele órgão. Isso é muito interessante. Agora me vê essa lembrança desse fato à mente. Então, vamos aqui a outra pergunta. Existe uma restrição de idade para a doação de órgãos? Antigamente havia, assim, essa restrição de idade. Primeiro era até 60 anos, depois passou para 65 anos, e atualmente depende muito das condições físicas da pessoa, né? Nós hoje podemos ver que existem pessoas de 70, 80 anos que têm uma condição física excelente. Então, isso daí é avaliado na hora quando a pessoa é doadora e se avalia se pode se retirar córnea ou osso, enfim. Não existe mais aquela restrição férrea do jeito que era feita antigamente, não. Se há conexão entre células, matéria orgânica e o perispírito, como ocorre em casos de órgãos artificiais? A questão do órgão artificial é mais uma questão aí energética. Aliás, a ciência anda procurando muito resolver essa questão com órgão artificial. Nós não vamos esquecer dos implantes, né? E nós temos implante de prótese, por exemplo, de fêmur, prótese de quase tudo que é osso, e, na verdade, o espírito se adapta àquilo porque continuamos naquela questão, né? Onde o espírito pode se colocar ali para agir, ele vai agir. Só que, de fato, nessas regiões em que existem essas próteses, esses implantes que são, que são feitos no corpo, ali, de fato, o espírito não tem como atuar da forma que atua numa célula orgânica, não.
essa parte realmente fica sem controle. Como fica o perispírito do desencarnado quando há doação de órgão? O perispírito, como ele não sofre nada físico, na verdade, as lesões perispirituais, elas são lesões morais, elas aparecem por senso moral. O que caracteriza o espírito é pensamento, vontade e senso moral. Então, é isso que pode provocar lesão perispiritual. Quando nós tiramos um órgão qualquer do nosso corpo, isso não tem influência nenhuma no nosso perispírito. Lembrem-se sempre de que o perispírito é um corpo fluídico, energético, e que nós somos aqui a cópia do nosso perispírito. Mas é a forma que ele tem de se manifestar nesse ambiente. Na verdade, nosso corpo físico é uma roupagem, é uma roupa mesmo, né? Quando o perispírito abandona essa roupa, ele está íntegro, não tem problema nenhum. O que lesa perispírito é aspecto principalmente moral. Doutor Gisso, não temos mais perguntas e adoramos o tema, adoramos o bate-papo, a conversa e queremos que você volte. Adoramos esse bate-papo científico. Aliás, eu particularmente, a parte que me encanta muito da doutrina é a parte da ciência. Estão falando que tem mais pergunta, mas eu não estou vendo pergunta aqui. Christian, Oi. eu posso deixar meu e-mail para quem quiser perguntar e ter oportunidade? Claro, bota suas redes sociais aí. Eu ia pedir para botar suas redes sociais, seu e-mail, e eu vou fazer o convite. Vamos marcar um workshop, vamos marcar um bate-papo aí, médico espírita, para tirar todas as nossas dúvidas aí. O que o senhor acha? Está vindo agora o aniversário do Lar Francisco de Assis, já fazendo 9 anos. A gente já podia marcar aí para julho uma data para a gente fazer um trabalho bem bacana. O senhor topa? Eu topo, claro que topo. Estou sempre à disposição de vocês, com o maior prazer do Nós já mundo. vamos fechar, não. Eu vou deixar meu e-mail, porque quem não teve oportunidade é R de rato, A de automóvel, D de dado, Rad, Paiva, tudo junto. radpaiva@gmail.com. Quem quiser, manda aí o e-mail que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Doutor Gilson, eu fico imaginando, a gente recebe, a gente vê muito na internet esses vídeos, né, de uma família quando vai conhecer o transplantado e tem a oportunidade, por exemplo, de ouvir o coração, né, do doente que partiu do doador ali batendo, a emoção que então, eu fico imaginando que a família, né, mesmo com toda a consciência na doação do órgão, mesmo com toda a consciência e a escolha de ter doado com o consentimento do doador ali os órgãos, mas sente também a partida. E poder novamente ouvir o coração batendo, como que isso muda psicossomaticamente, né? Essa ligação da partida, da perda, e isso reverbera no espírito desencarnado, transmutando também, talvez, a sua emoção. Você acha que isso pode ajudar muito também na recuperação, na adaptação do espírito recém-desencarnado? Acredito que sim. Em que pese nós, em função do nosso pouco preparo psicológico para esse tipo de coisa, nós não gostarmos muito que os receptores conheçam a família dos doadores, para não criar nenhum vínculo patológico com isso, porque isso também pode acontecer, sabe? Mas partindo do pressuposto de que aquele órgão é só um conjunto de células que está absorvendo
fluido vital e que está sob a influência mental do receptor, aquele órgão não é mais do doador, né? Então, na verdade, isso é um aspecto puramente psicológico, mas que, de qualquer maneira, existem alguns filmes na internet que mostram isso. Lá nos Estados Unidos, tem um muito interessante de um pai que faz a doação no coração da filha e, e no Dia dos Pais dá um pulo lá e ouve o coração da filha, entre aspas, né? E é realmente emocionante. Aqui no Brasil a gente não deixa que isso aconteça não, para não criar vínculos mais patológicos psicologicamente falando, tá? Doutor Gilson, muito obrigada pela sua participação. Eu vou pedir à equipe da divulgação para colocar na postagem do vídeo dessa corrente do bem os seus endereços nas redes sociais, o seu e-mail, para qualquer dúvida poderem ainda tirar com o senhor. Eu tenho certeza que depois desse bate-papo irão surgir mais doadores, né? Iremos nos conscientizar mais e iremos começar a ter esse assunto, esse papo em casa, sem muitos tabus, porque a gente fala, não vem falar sobre isso, não. A gente tem medo de falar da morte, né? A gente evita tocar nesse assunto achando que podemos atrair. Só que a gente não atrai isso. Todos nós já temos a nossa data de chegada e a nossa data de partida. E temos que falar sim, temos que deixar claro sim, para podermos evitar, né, a oportunidade de perder a oportunidade de ajudar e também nos ajudar, porque é um grande ato de desprendimento, acredito eu, né, essa escolha de doação. Então, doutor Gilson, muito obrigada. Nós agradecemos em nome de todos do Lar Francisco de Assis e vamos conversar depois já para agendar o nosso próximo encontro. Tá bom, meu querido? Muito obrigada. Eu agradeço muito a vocês, espero que essa noite tenha sido assim, uma noite de aprendizado para todo mundo e que os bons espíritos sempre acompanhem a todos nós. É sempre muito bom estar aí com vocês. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. Gente, então, depois dessa linda corrente do bem que tivemos, vamos agradecer e vamos aqui refletir sobre as nossas escolhas, né? E se tivermos, sim, a oportunidade de ajudarmos, de colaborar para que alguém tenha sua reencarnação prorrogada, por que não? Por que não praticar esse desapego, esse desprendimento? Eu aqui já deixo para todos a minha família que estão me assistindo, eu já falei em casa, sou doadora, pode tirar tudo que for útil, porque com certeza eu não vou precisar, não vou me apegar a nada que aqui vai ficar no físico. Então vamos agora à nossa prece final. Vamos agradecer a oportunidade desse encontro, de tamanho esclarecimento. Com certeza, essa noite aqui estivemos reunidos com ouvidos de ouvir. Que possamos, assim, processar todo esse assunto em nosso íntimo, mudarmos o nosso olhar sobre essa questão e podermos ajudar a muitos que precisam e que passarão por essa prova, por essa experiência de ser transplantado nessa existência, né? Então vamos agradecer. Mestre Jesus, aqui agradecemos pela oportunidade da corrente do bem que tivemos na noite de hoje. Agradecemos pela presença do nosso companheiro,
Dr. Gilson, por todo o esclarecimento que nos trouxe. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de aqui estarmos juntos, mesmo nesse isolamento social, mas ligados vibracionalmente, na mesma intenção de aprender, de buscar conhecimento, evoluir, e também aqui colaborarmos com as nossas doações fluídicas, onde aqui entregamos as nossas intenções aos amigos espirituais que assistem cada lar, cada um que aqui está virtualmente conectado, e leve as nossas intenções àqueles no qual trazemos em nossa mente nesse momento. Rogando pela recuperação do físico, recuperação perispiritual, rogando pela paz àqueles que precisam de paz, de equilíbrio, de serenidade, de amor próprio. E colocamos aqui a nossa intenção aos irmãos que já deixaram a matéria, que ainda não compreenderam o fenômeno da morte. E hoje aqui, no assunto de transplante de órgãos, rogamos que envolva aqueles irmãos que já partiram e tiveram seus órgãos transplantados, doados, para que já tenha ocorrido a reconstrução perispiritual e que nenhum deles fique apegado ao órgão doado, para que o receptor, junto a essa prova, nessa existência, possa honrar a oportunidade que lhe está sendo oferecida. E que muitos lares, corações, se tornem abertos a essa doação. Rogamos aos amigos espirituais que depositem nessas águas que aqui preservamos o remédio que tanto precisamos, para iniciarmos mais uma semana na presença de Jesus, fortalecidos na fé, buscando o equilíbrio emocional, espiritual, e ajudando na ambiência do nosso lar. E assim encerramos, Senhor, mais uma corrente do bem. Gratos pela oportunidade que nos foi proporcionada na noite de hoje. Graças a Deus. Gratidão a todos pela companhia nessa noite de domingo, por voltarem à conexão mesmo após termos tido um probleminha técnico, mas que bom que estiveram conosco. Compartilhem depois essa corrente do bem, depois que ela estiver editada no nosso canal. Aproveitem e curtam o nosso canal, deixa lá o seu like, para que gere mais visibilidade. Compartilhe nas suas redes sociais, passe para os amigos que precisam conhecer sobre esse assunto. A melhor forma que podemos ajudar a doutrina é divulgando. Então, vamos divulgar cada corrente do bem que aqui nós participamos. Nós deixamos um grande abraço para todos e nos vemos na próxima quarta, no nosso próximo encontro. Paz e bem a todos e gratidão por hoje.